Olá, paz do Senhor para todos os irmãos. Uma boa tarde para todos. Eu acho que já é boa tarde, sim, né? Que Deus nos dê um dia, um final de semana abençoado na presença do Senhor. Irmãos, eu vou ler para a nossa meditação aqui o Salmo 46, que diz, no primeiro versículo, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aqui no 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos irmãos, amigos que estão assistindo esse vídeo, no Salmo 46, irmãos, é um salmo também messiânico. É porque eu não vou ler ele todo. Eu li esses versículos que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia. Muitas das vezes somos angustiados, perseguidos, humilhados, né? Bate às vezes uma tristeza, mas nós esquecemos de vir aqui nesse versículo, nesse capítulo aqui, desse Salmo número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Eu vou para o 10, que diz: Aquietai-vos, ainda que tudo isso venha nos acontecer, né? Deus mostra a tua presença, a tua fidelidade, a tua força e o teu poder, né? Nós temos que também, muitas das vezes, olhar pelos olhos da fé, que Deus nunca nos desampara. Ainda porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E não temeremos, ainda que a terra se mude, irmãos. Nossa confiança está depositada em Deus. O 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos, diz o 10. Quantas das vezes a gente fica inquietos, nós ficamos, às vezes entra um desespero, às vezes entra uma dúvida, muitas das vezes entra um porquê, e quem somos nós para perguntar a Deus, né, de que se queixa o homem. Mas muitas das vezes, na nossa fraqueza, nós deixamos, às vezes, a tristeza querer nos abater. Mas não vamos deixar. A palavra diz: aquietai-vos, ainda que essas coisas venham te acontecer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Irmãos, já imaginaram, meus amigos, se nós não tivéssemos um Deus para confiar, né? Eu não ia tocar no assunto, não, mas eu sei que com isso também eu posso, além de eu passar a experiência, eu posso contar com a oração de muitos santos. É que a minha mãe está internada, logo após meu neto fazer uma entrevista com ela, meu neto de 9 anos, está até aí gravado no meu YouTube, quem entrar no meu canal Vera Fonseca do Amaral vai ver. Vera Fonseca do Amaral, se inscreva no meu canal, deixa seu like. Vocês vão ver que o Samuel, de 9 anos, meu neto, ele faz uma entrevista com a minha mãe, uma semana antes, exatamente uma semana antes dela completar 98 anos. Eu não vou detalhar o que está ali, mas que vocês possam ir ali entrar aí no meu canal, se inscrever e lá ver, porque eu não gosto nem de comentar, eu não gosto de ouvir, né? Mas os planos de Deus na minha e na sua vida, muitas das vezes nós não entendemos. Depois nós vamos entender. E a minha mãe, na semana depois, ela começou a ficar esquecida, tá? Nós observamos, nós famílias, observamos nela muita tristeza, dificuldade para falar, para conhecer as pessoas e levamos imediatamente para o médico. E minha mãe fez uma série de exames e depois de várias isquemias, a minha mãe está diagnosticada com AVC. Foi acometida de um AVC. E a minha mãe, por ser tão calma, sempre foi conselheira, tranquila, gostava muito de visita na casa dela, ela amava quando os parentes chegavam, como ela disse lá na entrevista. Mas chegou um momento que ela, pela terceira vez, ela está hospitalizada. Isso foi depois da entrevista do Samuel com ela. E a gente ouve os médicos falar, né, pra gente ter calma, não ficar desesperado, não. Porque isso é o homem da terra falando, irmãos, mas muitas das vezes Deus permite ele nos preparar. Né? Ainda que a gente fale, eu não estou preparada, eu não estou preparado para ver a minha mãe partir. Mas eu vou ficar com esse versículo aqui, que eu sei que muitos também estão precisando. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não devemos, nós somos carne, somos ossos, e muitas das vezes a gente se desespera mesmo. Nem que for conversando com Deus no travesseiro, mas a gente se preocupa sim. Meu Deus, minha mãe é a nossa raiz. Mexeu com a raiz, os ramos sofrem, né? Então a gente está passando momentos difíceis, mas não desamparado, porque Deus está nos amparando. 3 vezes, quase que seguida, minha mãe foi internada. Hoje ela fez uma dissecção de veia, porque já não tem mais aonde, né? Não tem mais acesso a não ser a veia, essa veia aqui. Então o médico fez uma pequena cirurgia para poder colocar um catéter para fazer toda a medicação. Porque o coração não está mais oxigenando o cérebro. Muito pouco.
Mas eu conto com a oração dos santos pela minha mãe. Então vamos ficar com esse versículo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Se minha mãe viver, Ele é Deus, o nosso poderoso Senhor. E se ela não viver aqui conosco, ela vai viver no céu. E Ele continuará sendo o mesmo Deus. Então, nós estamos passando por um momento de dores, dor. Mas nós temos a esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o socorro presente na hora da angústia. O nome da minha mãe é Maria das Neves. Esteja orando por ela. Ajuda-nos, né? Chorai com os que choram e alegrai com aqueles que se alegram. Amém? Que Deus vos abençoe e os guarde. Nos dê um final de semana abençoado. Em breve eu vou estar gravando a palavra do Senhor novamente, porque a palavra do Senhor para nós é o conforto, é o socorro presente que nós precisamos. Não vamos temer nada. Deus está conosco, Deus está contigo. Deixe aí seu like, compartilhe esse vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.